meus queridos, graça e a paz de Cristo. Que Deus nos abençoe a cada dia mais. Estamos aqui na quarta-feira, 11 de junho de 2025, para podermos trazer mais um trabalho, mais um dia de trabalho devocional de 365 dias andando com Deus. O tema de hoje é algo menor. O texto da nossa história está em Juízes 17. Aconselho você a ler essa passagem, que é muito interessante. Vamos para o nosso texto. Fiquei surpresa quando um colega me disse que poucos comentários são escritos sobre o livro de Juízes. Em geral, parece que os cristãos evitam este livro. Mas há muitas histórias úteis e interessantes nesse livro. O capítulo 17 contém uma delas. O protagonista se chama Mica. No hebraico é o mesmo que Miqueias, mas não é o profeta. Embora tenha o mesmo nome, que significa quem é como o Senhor, eles não poderiam ser mais diferentes. Esse Mica é apontado como um exemplo de imensa corrupção religiosa encontrada em Israel naquela época. Mica era ladrão e idólatra. Roubou 1.100 ciclos de prata de sua própria mãe. Tratava-se de um grande valor, especialmente quando comparado ao salário que ele ofereceu à jovem levita, que se tornou seu sacerdote pessoal, somente 10 peças de prata por ano. Mica demonstrou remorso? Bem, ele devolveu o dinheiro à mãe, mas somente porque ela havia lançado uma maldição no ladrão. Ele estava apavorado e não verdadeiramente arrependido. Então Mica inventou sua própria religião. Erigiu um altar em sua casa, contemplando-o com um traje sacerdotal, uma imagem fundida e alguns deuses domésticos. Além de estabelecer o jovem levita como seu próprio sacerdote, para que Deus o abençoasse. O que Deus viu em tudo isso? Anarquia espiritual. Como o escritor havia antes declarado, cada um fazia o que bem queria. A ironia é que Mica pensava que tinha obtido o favor de Deus porque tinha conhecido um sacerdote levita genuíno para atuar com o seu capelão particular. Hoje, os cristãos também podem ser culpados por criar suas próprias religiões. Por isso é essencial que estudemos a palavra de Deus, para conhecer melhor o Senhor Deus. Caso contrário, podemos terminar por adorar o altar de algo muito menor. Hoje, a questão de anarquia espiritual está acontecendo muito nas igrejas, em algumas igrejas de alguns povos, né? Hoje em dia, poucos dão valor à sua liderança, né? Aquilo que Deus tem colocado sobre a sua autoridade. E temos aí exemplos bíblicos, né? Como de Davi, que mesmo Saul perseguindo e o querendo matar, ele mesmo assim respeitava Saul. Isso fez com que Davi fosse extremamente abençoado. No caso de Mica aqui, ele é o típico daquela pessoa que quer criar a sua própria tese de viver entre parente cristão. Criam-se teses e aí ficam envoltos dessas teses, achando que Deus está assim os abençoando. E confunde, né? Às vezes a prosperidade material, ela nunca vai condizer, né? Ou provar que nós estamos bem com Deus, né? Existem princípios, por conta de princípios, às vezes as pessoas que talvez estão distantes do Senhor podem muito bem ser prósperas financeiramente, e assim vice-versa. Bom, o que nós podemos aprender nessa história hoje é que as pessoas estão escondendo o tema é algo menor, e realmente é isso que estão escolhendo hoje, criando as suas próprias religiões. Como não poderíamos dizer de próprias religiões? Como falei, as próprias ideias, as próprias filosofias, as próprias formas de pensar. E isso tudo porque
não estão querendo obedecer a Bíblia como deveria obedecer. Eu sempre falo e sempre lembro, a Bíblia não é um livro para que nós viemos interpretar. A Bíblia, ela é auto-interpretativa. Ela, de Gênesis a Apocalipse, ela tem um conjunto interpretativo impressionante e que nós precisamos entender quando nós lermos ela, né? Não é porque lá em João capítulo 1, capítulo 5, X, versículo X diz isso. Nós temos que saber que aquele capítulo X, aquele versículo X, tem que saber que ele também tem que estar em conjunto de toda a Bíblia. Por isso que a Bíblia não pode ser interpretada por apenas um livro ou por um texto. E vimos aqui Mica fazendo isso. Ele achou que, como tendo um sacerdote ao seu aliado, como ele chama aqui, do seu capelão particular, ele poderia dizer que eu sou de Deus. É aqui alguns pensam, né? Que entram numa ideia aí que são de Deus, que criam, né, a tese que eu pertenço a Deus. Mas se nós formos olhar diretamente ou nos examinarmos segundo as Escrituras, a gente vai saber se estamos com Deus ou não. É muito importante nós fazermos sempre esses análises no nosso dia a dia. Por isso que eu estou aqui, né, todos os dias. Deus nos colocou aqui todos os dias para poder levar você a fazer esses análises espirituais. Está na hora de nós acordarmos, está na hora de nós despertarmos, não para nós fazermos as nossas próprias pregações, as nossas próprias formas de pensar, mas saber se o que eu falei, o que eu estou pensando, ela tem algum contexto bíblico. Esse é o ponto de partida. Meu conselho que eu sempre dou, nunca fale aquilo que contextualmente a Bíblia reprova, né? Não é criarmos textos específicos para poder racionalizar o que nós vamos falar, o que nós achamos que é certo. Talvez fosse isso, eu creio que seja isso que Mica talvez estava procurando fazer e estava fazendo. Então é a hora de nós acordarmos, é a hora de nós despertarmos para as Escrituras Sagradas. É ela que nos comanda, é ela que vai nos dizer o que é certo, o que é errado. Para isso, é preciso nós estudarmos ela. É preciso nós lermos ela. Acredito que nesses devocionais, eles não são para poder levar você a esse profundo conhecimento. Mas o nosso objetivo aqui nesses devocionais é levar você a ir para esse profundo conhecimento. É despertar você para esse profundo conhecimento. E diz a Bíblia que conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Vamos fazer como esse camarada aqui, que no final das contas, ele acabou vivendo uma vida completamente fora do contexto e achando que estava dentro do contexto. Esse é o problema, né? Muitas pessoas estão assim, achando que estão no contexto, mas biblicamente estão fora do contexto. Eu queria desafiar você, se você quiser conversar comigo, nós vamos provar para você se você está ou não dentro, se você está ou não fora do contexto da Bíblia. Eu tenho como fazer isso. Eu tenho como provar isso para você, dizer que se você está certo ou você está errado, né? Eu faço isso comigo constantemente. Faço isso comigo constantemente. E às vezes algumas coisas eu aprovo, e algumas coisas são aprovadas, outras são reprovadas. Eu tenho a humildade de dizer que preciso mudar quando eu vejo que está sendo alguma coisa errada. Então, meu amado, rega essa palavra para você aqui, que quarta-feira seja para você uma quarta-feira abençoada, uma quarta-feira de bênção, né? Hoje eu estou de folga, graças a Deus, né? De folga, e amanhã estaremos retornando ao trabalho novamente, e com certeza nós não pararemos nunca de estarmos aqui todos os dias para trazer uma mensagem profética para você, uma mensagem devocional, levar você ao devocional toda manhã. E assim é preciso que você esteja comigo até o final desse trabalho. Deus abençoe e até amanhã para nós darmos continuidade aqui. Vamos lá. O Examine diz o seguinte: leia na carta aos Colossenses, capítulo 1, verso 9 e 10, a oração do apóstolo Paulo para a igreja de Colossos. Use-a
como um guia sobre o que você deve pessoalmente buscar de Deus. Então, leia aí Colossenses capítulo 1, verso 9 e versículo 10. O considere, diz o seguinte: você já ampliou o seu conhecimento sobre Deus? E aí, você já fez isso? Se não fez, não faça. Eu estou procurando fazer isso porque eu sei que é preciso. Tenho comprado livros, eu ainda não li alguns deles, tem até alguns aqui que eu nem mexi neles ainda. Esses 3 aqui mesmo, ou melhor, esses 4 aqui, eu nem li eles ainda, né? Mas está aqui para poder estudar ele. Alguns não são nem de estudo, alguns são de estudo, outros não, mas estamos preparando para poder aprender mais, né? Inclusive na igreja esse mês de janeiro, nós não estamos pregando no mês de janeiro na nossa igreja ali, né? Que está pregando em nossos amados irmãos, porque eu tirei esse tempo justamente para poder ficar mais me envolvido com a leitura, ok? Vamos finalizar aqui. De que forma isso molda o seu comportamento? E essa forma de você ampliar o conhecimento de Deus tem moldado você? Bom, se você buscou conhecimento verdadeiramente, vai moldar sim, para melhor, né? Terminando, o que você deve fazer para conhecê-lo melhor? O que você tem que fazer para conhecer Deus melhor? Nós temos todos os dias aqui dado a dica para isso. Então é só você ficar ligado para conhecer Deus melhor. Quanto mais você conhecer Deus, mais você vai saborear a alegria espiritual. Eu tenho um canal chamado Instituto Didascalo, né? Se você quiser que eu soletre para você, é só você mandar um comentário. Instituto Didascalo. Esse canal é exclusivo para poder levar as pessoas ao conhecimento do crescimento espiritual. Se você me acompanhar lá, fazer aula desde o primeiro, de forma gradativa, desde o início, acompanhando como fosse a primeira, segunda, terceira, quarta série, assim por diante, você vai ser um grande líder. É só, né, estar conosco lá. Se quiser essa aula pessoalmente, estou à disposição para dar aula pessoalmente, caso nós viemos ter tempo, né? O meu problema hoje em dia é mais tempo, mas para dar aula a gente sempre cria um tempinho, né? Porque ajudar conhecimento é comigo mesmo. Deus te abençoe, tá, amado? Até amanhã para darmos aqui continuidade ao nosso trabalho. Amém.